Meditação para o dia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O Salmo 23, ele faz uma declaração tão enfática de que não temerei mal algum. É muito interessante que o medo é um dos piores sentimentos que acomete o ser humano. Imagine uma pessoa com medo. Esse medo, ele advém da insegurança, ele advém da dúvida, as incertezas do que pode acontecer, ou até mesmo diante de algum mal iminente. Então as pessoas, elas têm medo, e o medo provoca um pavor, provoca tantos males numa pessoa, que pode causar até traumas psicológicos. Uma criança submetida a medo constantemente, isso vai gerar uma vida adulta problemática, que vai precisar de tratamento psicológico e espiritual. Mas olha só, que apesar do medo ser um sentimento humano, apesar de o medo ser muitas vezes um mecanismo de defesa, porque se a gente tem medo, a gente toma um pouco mais de cuidado. A pessoa que não tem medo, ela às vezes corre risco desnecessariamente. Então, é preciso ser prudentes. Agora, imaginemos a situação da ovelha, lá seguindo para o pasto, para as pastagens, conduzida pelo pastor. Aquela ovelha, embora houvesse risco iminente de ataques de predadores ou mesmo de ladrões, salteadores, aquela ovelha, ela não tinha medo, porque o pastor estava com ela. Então, quando o texto fala, não temerei mal algum, é para nós não temermos. Mas você pode questionar e dizer assim, mas pastor Nasson, como é que eu posso lidar com isso se o medo é um sentimento involuntário? É verdade, ninguém se programa para ter medo, agora eu vou ter medo. Não, o medo é um sentimento involuntário que vem, que invade a nossa alma. O que fazer então diante disso? Peraí, mas o pastor está comigo. Como é que nós lidamos com o medo? Olha o que acontece no Salmo 23. O Salmo 23, ele é um salmo, olha só, de profissão de fé, de declaração de fé, de encorajamento. É aquela situação em que eu preciso falar comigo mesmo. Olha só, tanto é que o Salmo 23, esse trecho principalmente, olha aqui, ele se passa na primeira pessoa. Não temerei a mal algum, eu não temerei. Os verbos estão na primeira pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela está declarando para si mesma, eu não temerei mal algum, porque o pastor está comigo, porque Jesus é o meu pastor, eu não temerei mal algum. Então nós precisamos fazer um verdadeiro exercício mental. Quando nós estamos sob opressão, quando nós estamos em dificuldade, e olha só, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos traz palavras de consolo, de encorajamento, mas isso tem que ser trazido para dentro de nós, de tal maneira que modifique, que altere as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que nós não soframos. É um desconforto muito grande sofrer o medo e tantos outros males. Então, exercício mental. Eu preciso parar, eu vou me concentrar no que a palavra de Deus diz e vou dizer, eu não temerei mal algum, porque o meu Deus está comigo. Essa é a certeza, essa é a garantia, esse é o argumento que nos dá tanto a coragem e que nos dá o conforto de saber que nós não temeremos, porque Ele está conosco. Então, nós precisamos fazer exercício mental para tantas coisas. Às vezes nós vemos algo diante de nós que é tão triste, é constrangedor. O que a gente faz? Faça exercício mental. O que a gente faz? Declara. Nós precisamos declarar constantemente o que a palavra de Deus diz para nós, o que ela diz a nosso respeito, sobre a segurança, sobre a confiança de que na doença, na pandemia, nós vamos conseguir resistir, e se passarmos pelo vale da morte, nós vamos sair vencedores para a glória de Deus. É preciso fazer exercício mental, confessando algo que se oponha aos males que vêm sobre nós. Pastor, cuida de mim. Então eu vou declarar isso. Esse salmo é uma declaração de fé. Declare isso constantemente. Declare isso todos os dias. Declare algo que seja oposto ao seu medo. Qual é o seu medo? Declare aquilo que é oposto
declara aquilo que a Bíblia diz, declara aquilo que a palavra de Deus diz. E essa palavra que nós declaramos, ela vem e se torna viva dentro de nós. E nós conseguimos superar o medo e tantos outros males para a glória de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, que por misericórdia, que por compaixão, o Senhor nos ajude, ó Deus, porque nós precisamos superar o medo, precisamos enfrentar o medo, precisamos sobrepujar o medo, Pai. Ó Deus amado, neste momento eu tomo posse da sua palavra. E, ó Deus, a pessoa que ouve essa mensagem, ajuda a fazer o exercício mental em que vai, ó Deus, declarar a palavra do Senhor, que o Senhor nos dá vida, que o Senhor nos dá saúde, que o Senhor nos dá perdão, que o Senhor nos dá proteção. Por isso nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Guarde essa pessoa, guarda-nos, ó Deus, defenda-nos e proteja-nos, para que nós não temamos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ouve a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, meu pastor.